Bem-vindos a mais um Explainer do The Foundry by Ford College. Hoje, o projeto na nossa mesa de engenharia foca num pesadelo muito comum na Web3. Como garantir que a infraestrutura de back-end não derreta completamente diante de picos gigantescos e implacáveis de tráfego? Vamos imaginar o cenário clássico de um lançamento na mainnet ou um airdrop super antecipado. Tudo parece calmo, né? Até que do nada milhares de transações batem na rede exatamente ao mesmo tempo. A ideia dessa análise de hoje é estabelecer os alicerces arquitetônicos necessários para que o sistema não apenas sobreviva a esse impacto brutal, mas continue operando com precisão. Vamos direto para as nossas plantas. Dando uma olhada rápida no que vamos cobrir hoje, temos 6 pontos principais. Começamos com a introdução à escalabilidade, depois passamos para o escalonamento horizontal, degradação graciosa do sistema, um cenário no mundo real, previsão de capacidade e, por fim, o nosso resumo e próximos passos. O objetivo é entender passo a passo como uma aplicação na Solana transita com segurança absoluta daquele ambiente super controlado de DevNet para a natureza totalmente caótica da Mainnet. Então, começando pela seção 1, Introdução à escalabilidade, conectando com o desempenho. Isso faz um gancho perfeito com a nossa última análise sobre escolhas de implantação direcionadas pelo desempenho. A regra de ouro da engenharia de software é bem simples. Qualquer decisão de escalonamento tem que ser baseada em gargalos reais, efetivamente medidos. Nada de achismos. Dimensionar um sistema sem saber exatamente onde ele trava é literalmente tentar consertar o motor de um carro sem abrir o capô para ver qual peça está falhando. E aqui a gente esbarra numa ironia clássica da infraestrutura. Os sistemas nunca resolvem dar problema numa terça-feira chata e tranquila. Eles sempre escolhem falhar nos piores e mais críticos momentos possíveis. A diferença de comportamento de um sistema sobre essas duas condições é absurda. De um lado, temos aquele estado estável perfeito, rodando liso a 200 requests por segundo com 80 milissegundos de latência. A interface voa. Mas do outro lado, vem o tráfego em rajada, uma pancada brutal de 2.000 requisições por segundo, jogando a latência para insustentáveis 1.500 milissegundos. É aí que o tempo de resposta afunda tanto que as carteiras começam a dar erros de timeout e as retentativas automáticas só jogam mais lenha na fogueira. O grande pulo do gato para resolver isso é entender a diferença clara entre falhas locais e estruturais. Se uma aplicação funciona perfeitamente sob uma carga básica, mas desmorona totalmente nesses picos, a raiz do problema quase sempre é estrutural. Ou seja, não estamos falando de uma única query no banco de dados que, por acaso, ficou um pouquinho mais lenta. O buraco é mais embaixo. O problema real está em como toda a capacidade do sistema compartilha recursos, como esgota os limites de conexões e satura a CPU. É a fundação do sistema que cede sob o peso. E isso nos leva direto à seção 2, escalonamento horizontal, adicionando capacidade paralela. Essa é a primeira grande cartada arquitetônica deste projeto. Em vez de tentar construir um supercomputador gigantesco e estupidamente caro, a solução inteligente e sustentável é adicionar unidades de processamento paralelas para dividir a carga de trabalho de forma eficiente. E uma das formas mais geniais de organizar essa capacidade paralela é usando o sharding, também chamado de estado particionado. É muito legal pensar nisso como a triagem de correspondências lá numa agência dos Correios. Se a gente separar as cartas por códigos postais em caixas diferentes e rotear para carteiros distintos, nenhum trabalhador vai ficar sobrecarregado. Essa técnica é absolutamente vital para organizar os namespaces de contas na Solana. Ela garante que uma enxurrada de interações com contratos inteligentes muito populares não gere um gargalo no sistema inteiro, nem paralise os nós RPC. Agora, pesando as compensações de cada abordagem de engenharia, fica claro que não existe almoço grátis. Todo padrão tem um benefício incrível, mas sempre cobra um pedágio. Fazendas de trabalhadores sem estado, por exemplo, são fantásticas e super fáceis de escalar para tarefas independentes. Só que elas exigem que todo o estado seja guardado externamente, o que pode engarrafar o banco de dados. O particionamento alivia muito essa pressão de dados, mas traz uma baita complexidade na hora de rotear as informações corretamente. E o batching, agrupar requisições reduz enormemente a carga de chamadas RPC e salva o processamento, mas impõe o custo de adicionar uma pequena latência inicial de espera. É tudo sobre achar o equilíbrio exato. Passando para a seção 3, a gente entra no modo sobrevivência, degradação graciosa do sistema, válvulas de segurança. O que acontece quando o evento é tão rápido e tão avassalador que os sistemas de alto escalamento são simplesmente lentos demais para reagir a tempo? Porque, convenhamos, servidores novos não ganham vida no instalar de dedos. É exatamente nesse intervalo crítico, enquanto a pressão sobe vertiginosamente, que as válvulas de segurança de emergência precisam abrir para impedir o derretimento de toda a infraestrutura. A mecânica exata para garantir essa proteção quase sempre envolve um circuit breaker, o famoso disjuntor.
A sequência dele é cirúrgica para desarmar conexões e evitar aquela falha catastrófica em cascata que derruba até o banco de dados principal. Primeiro passo, o sistema fica monitorando constantemente a latência do RPC. Segundo passo, ele identifica imediatamente que um limite vermelho foi ultrapassado. Terceiro passo, o disjuntor desarma e vira a chave do sistema para um cache de leitura na hora. Essa manobra é drástica porque congela as gravações, mas ela mantém o sistema respirando, online e conseguindo servir os dados. Afinal, é 1000 vezes preferível mostrar informações levemente atrasadas pelo cache do que exibir páginas gigantes de erro. Vale muito a pena destacar que, nos materiais e cursos lá da Ford College, a gente mergulha de cabeça em como implementar essas proteções avançadas no back-end. Outra trava de segurança fantástica é a divisão cruel e necessária entre fluxos críticos e não críticos usando filas com prioridade. Durante um furacão de acessos, os recursos viram água no deserto. Então, o que é de sobrevivência, como enviar uma transação da carteira ou checar o saldo, ganha passe livre e prioridade máxima para os poucos trabalhadores ativos. Enquanto isso, atualizações pesadas de painéis ou consultas de histórico sofrem um rebaixamento intencional e vão para o fim da fila. A gente simplesmente sacrifica o que é secundário por alguns minutos para manter o coração da operação batendo. Vamos para a seção 4, cenário no mundo real, aplicando os padrões. É o momento exato de tirar todo esse papo teórico do papel e aplicar num caso extremamente prático e palpável, envolvendo uma API de carteira que roda na Solana. Vamos visualizar um cenário agitado. Rola uma listagem surpresa de um token ou um daqueles airdrops históricos. O salto de volume é absurdo em questão de frações de segundo. Os monitores acendem em vermelho, marcando 2.000 requisições por segundo. Esse número expõe na hora o nível massivo de pancada e estresse que a nossa estrutura passa a receber sem nenhum tipo de aviso prévio. O impacto colateral disso é assustador. 1.500 milissegundos de latência, por conta de alguns limites estreitos de concorrência do RPC, combinados com uma péssima decisão de ter deixado a indexação nas costas de um trabalhador só, o sistema cria um gargalo monumental. A CPU cola no 100%, o motor ferve de uma vez. O resultado? Uma chuva de desastres. As transações começam a dar timeout silenciosamente, as carteiras travam num loop tentando enviar pedidos e a experiência do usuário se desintegra por completo na hora que mais importava. Para domar um desastre desse tamanho, a equipe de infraestrutura não pode se desesperar. Precisa rodar um plano de ação estritamente incremental. Passo 1. Configurar o autoescalador para dobrar a capacidade no mesmo segundo. É jogar poder bruto contra o problema rapidamente. Passo 2. Levantar na borda uma bela camada de cache de leitura para segurar aquele mar de consultas repetidas de saldo. Passo 3. Repensar o banco de dados implementando indexação com shards para dividir e suportar as gravações pesadas. Mas a regra de ouro aqui é medir tudo metodicamente, monitorar as cautas de tempo, o tamanho das filas e o sufoco da CPU a cada etapa. Ninguém se move para o próximo estágio voando às cegas. E aí chegamos na seção 5, previsão de capacidade, a matemática da escala. Aqui a gente deixa os conceitos abstratos de tráfego de lado e transforma tudo isso numa conta de padaria rigorosa, determinando o hardware exato que precisa estar provisionado. A matemática para dimensionar isso segue uma lógica inquebrável, partindo da menor unidade até a visão geral. Primeiro, a gente mede o consumo absoluto de CPU por requisição. Digamos que cada chamada exija 50 milissegundos para processar. Depois, pegamos esse custo e multiplicamos pelo volume total de RPS que a gente espera suportar na pior das hipóteses. Essa simples multiplicação já entrega a quantidade de tempo total de CPU necessário, ditando o número cravado de instâncias trabalhadoras paralelas que o sistema exige. E na ponta final da conta, a gente soma uma bela margem de segurança. Esse buffer é aquela gordurinha operacional essencial que impede o barco de afundar enquanto as novas instâncias do autoescalador estão fazendo boot. O que nos traz para uma reflexão que separa os amadores dos profissionais? Como parar de adivinhar e começar a engenhar de verdade? A resposta crua e definitiva é que a resiliência contínua exige trocar qualquer esperança de que, no fim, tudo vai dar certo por um controle operacional frio e documentado. O sucesso mora nas métricas sólidas, nos alvos matemáticos do autoescalador e na configuração milimétrica daqueles disjuntores que a gente acabou de analisar. Tem que estar tudo pronto muito antes de o vento virar tempestade. Então chegamos à nossa última sessão. Resumo e próximos passos. Fechando o projeto. Hora de enrolar as plantas arquitetônicas, guardar o rascunho e garantir que esses conceitos guiem e estruturem de forma impecável as nossas próximas decisões de deploy.
Os 3 princípios fundamentais que a gente carrega hoje são muito claros e super fáceis de aplicar no dia a dia. Primeiro, só escale alinhado com o gargalo que foi efetivamente medido, seja ele de processamento, de rede ou gargalo no banco. Segundo, crie sistemas com degradação graciosa em mente desde o primeiríssimo dia, com válvulas que defendam os recursos financeiros e congelem o resto sob pressão. E terceiro, faça previsão de capacidade usando a matemática dura e fria de custos medidos, descartando o achismo completamente. Esses são os verdadeiros pilares para entregar sistemas robustos que não tremem nem sob a pior avalanche de tráfego que a MyNet tem a oferecer. E para fechar com chave de ouro, essa reflexão acerta em cheio. A resiliência não é um acidente, é um projeto de engenharia. Estruturas robustas nunca sobrevivem apenas por pura sorte. Elas sobrevivem porque foram metódica e implacavelmente arquitetadas para não cair. Para quem quiser explorar esses conceitos a fundo e dominar essas engrenagens complexas da Web3, é só dar um pulo no site forge.college. Foi sensacional destrinchar toda essa infraestrutura incrível com todos. A gente se vê no próximo material. Muito obrigada e até mais!